Olá, a paz do Senhor aos alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Marco. Nós estamos de volta com mais uma aula, né? Hoje, a lição de número 3. Falaremos de uma lição muito importante. Falaremos aqui da consequência do pecado, né? Desde que o homem foi criado no Jardim do Éden para viver ali eternamente. Estava tudo muito bom, tudo muito tranquilo, mas assim que entrou o pecado no mundo, né, através da desobediência de Adão e Eva, então o corpo do ser humano começou a sofrer degenerações. Amém? O homem que outrora foi criado para viver eternamente, agora o seu corpo já no pecado não tem mais esta resistência, né, para viver eternamente. Então, a partir do momento que entra o pecado no mundo, o homem, o ser humano, ele sofre as consequências do pecado, tá bom? Então é dentro deste contexto que nós vamos explanar aqui a nossa aula, tá ok? Bom, vamos aí então para os slides. Aqui está o nosso slide de hoje, o corpo e as consequências do pecado, ok? Aqui na introdução, Gênesis, ele nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação, amém? Mesmo o livro de Gênesis, que narra, né, a história da criação do ser humano, e o homem feito ali pelas mãos do Senhor, depois Deus sopra nas suas narinas, o homem se torna alma vivente. Depois Deus faz Adão cair num sono profundo, e ali da costela de Adão, Deus faz a mulher, a Eva, e eles começam a viver ali no Jardim do Éden uma vida perfeita, uma vida sem pecado, uma vida no verdadeiro paraíso, não é isso? Então Gênesis ele narra, Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. Depois que Adão e Eva pecaram, né, Deus então castigou duramente Adão e Eva e toda a terra também. Então veja bem que o homem ele experimentou a separação espiritual de Deus. Olha só, tá? E senso de culpa após a primeira transgressão. Então, a primeira consequência do pecado foi o que? A separação espiritual de Deus. E a pior coisa para a vida do ser humano é a separação espiritual de Deus. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Não muito depois da morte física, entrou na história humana, começando por Abel. Então, depois que Adão e Eva pecaram, Deus decretou a eles ali o castigo de cada um, e a primeira consequência, né, que nós estamos narrando aqui, que foi da história humana, começou com o próprio Abel, que matou o seu irmão Caim. E aí nós já observamos o pecado operando na vida do ser humano. Então, os impactos do pecado do corpo, a parte material do ser humano, é o assunto da lição de hoje. Willis, vamos lá? Primeiro tópico aqui, nós vamos falar da perfeição à morte. Amém? Bom, então o homem, né, como já disse aqui no início, ele foi criado perfeito pelas mãos do Criador, em toda a sua contribuição, incluindo o corpo, conforme Eclesiastes 7:29, Deus certificou a qualidade da sua obra, dizendo: eis que tudo era muito bom. Olha que maravilha, né? Deus, ao criar o ser humano, ele próprio diz na palavra, né? Gênesis 1:31, e Deus viu que esta obra era uma obra muito boa.
Amém? Então, é o estado da perfeição, né? Então, havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Olha só que a Bíblia Sagrada nos diz que todo dia, né, na virada do dia, Deus se apresentava ali para falar com Adão e Eva. Mas o dia que eles pecaram, o dia que eles desobedeceram a Deus e perceberam que estavam nus, eles se esconderam. E naquela virada do dia que Deus estava acostumado a ter uma conversa com eles ali, Deus não os acha naquele lugar que era o ponto de encontro. Então Deus pergunta: onde estás, Adão? Adão estava escondido, Adão e Eva estavam escondidos porque haviam pecado contra Deus. Amém, irmãos? Então se percebe que no começo Adão e Eva tinham uma íntima comunhão com Deus. E quando eles pecaram, então eles perdem essa intimidade, né, de desfrutar ali da presença de Deus. Amém? Então, quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Amém? Então, o pecado ele trouxe a incômoda experiência da dor. Então, o corpo humano não conhecia enfermidade, não conhecia dor, não conhecia sofrimento, até porque foi preparado para viver eternamente. Não é isso? Então, o pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Ok? Então, o pecado ele trouxe a perda da comunhão com Deus, a vivência num ambiente adverso e amaldiçoado. Então, a partir do momento que eles pecam, eles são expulsos do jardim do Éden. Agora eles começam a vivenciar uma outra realidade da vida. Você já parou para pensar, irmãos, o que Adão e Eva perderam de tudo que eles tinham ali no paraíso, de tudo que foi que Deus criou para que eles vivessem dentro daquela esfera, tudo preparada por Deus, e agora, expulsos do jardim do Éden, eles vão viver, né, num ambiente adverso e amaldiçoado. Que terrível, né? Vamos prosseguindo aí. Bom, em meio a tudo isso, tá? O corpo passou a padecer e se degenerar. Então, um dos motivos pelos quais o ser humano sofre é a própria consequência do pecado. Amém, irmãos? Então, a partir desse momento, o corpo passou a padecer, a se degenerar, até cumprir a sentença final, que é o retorno ao pó. Não é isso? E por mais que se cuide desta matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Ora, se outrora o homem foi criado para viver eternamente, sem dor, sem enfermidade, depois que o pecado entra a morte, então, por mais que se cuide do corpo, por mais que se tenha cuidado e devido aos cuidados nos leva a viver um pouco mais, mas não adianta, uma hora vai chegar a velhice, tá? Uma hora vai chegar a morte, e essa é a grande realidade, como está registrado em Eclesiastes capítulo 12, do 1 ao 7. Amém, irmãos? Prosseguindo aí, então, dentro do grave quadro, né, de adoecimento mental que marca a sociedade de hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado. Olha só, irmãos, o que nós estamos aprendendo hoje. Diante desse transtorno, né, diante dessa situação, o ser humano está vivendo hoje uma doença chamada gerontofobia. O que que trata, né? O que se fala dessa doença? É, a gerontofobia é um terrível e mórbido medo de envelhecer. Você conhece alguém assim? Né? O medo de envelhecer, que causa ansiedade, produz comportamentos incompatíveis com a idade. Então, o ser humano, ele tem que entender que existe um período de vida, né, e que é o ciclo da vida, é envelhecer. Não tem como, né, irmãos,
diante desse corpo, dessa matéria, né? Com as consequências do pecado, não passar por esse processo. Mas hoje tem essa doença chamada então gerontofobia, amém? Que é o medo de envelhecer. Então nós, como cristãos, temos que ter a consciência que um dia vamos ficar velhos, não é isso? Que um dia vamos deixar de ser meninos, né? E aqui a gente tem que se adequar a essa situação e procurar viver uma boa velhice. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Bom, a Bíblia fala da velhice de uma forma natural, tá? Clara, direta, ressaltando o seu valor e honra. Então a Bíblia não esconde nada disso, né? A Bíblia ela é bem enfática nisso. A Bíblia cita esses momentos da vida do ser humano, tá? Então ela fala do assunto de uma forma natural, muito clara e muito direta. Por sinal, nós temos aí Levítico 19:32, nós temos Jó 12:12 e outras passagens mais que falam da velhice, ok? Bom, a, assista-se a uma cultura de negação dessa fase. A época em que estamos vivendo hoje, dentro da nossa cultura, é a negação dessa fase, né, da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Meu Deus, né? Gente que não pode ouvir essa palavra velho. Amém? Cuidar de si é muito importante, tá? Mas preciso ser sábio, viver todas as fases da vida de maneira autêntica. Então, nós nascemos crianças, né? Temos o nosso período de criança, o período da adolescência, da mocidade, dos jovens, da vida adulta, né? Então, todos esses momentos são importantíssimos na nossa vida e nenhum deles deve ser desprezado. Então, no final da vida, precisamos encarar esta grande realidade. Amém, irmãos? Então, tem o que fazer, né? Então, cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio, certo? E viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. O que nós precisamos fazer frente a isso? Frente a isso, ser grato a Deus por todos os momentos em que Deus nos permitiu viver, desde a nossa formação no ventre da nossa mãe, no nosso período de existência, todos os períodos em que passamos na vida, devemos ser gratos a Deus, porque se estamos vivos até hoje, desde o nascimento, é porque houve uma permissão de Deus, uma guarda de Deus sobre a nossa vida, porque se não fosse assim, Deus já nos teria levado e nós não estaríamos mais aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Amém? Então, por que é importante falar sobre esse assunto? É importante preparar as pessoas para esse grande momento. Amém, irmãos? O cristão ele precisa entender que ele precisa encarar esta realidade. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nós aprendemos aqui no primeiro tópico que o ser humano ele foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. Amém? Não tem como escapar disso. No segundo tópico, nós vamos aprender sobre a responsabilidade humana. Bom, como consequência do pecado, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. Conhecer o bem é algo muito bom, não é isso? Mas o que a serpente disse para Adão e Eva foi o seguinte: que o dia que eles comessem daquele fruto que Deus falou que não era para eles comerem, eles iam ser iguais a Deus. Eles iam ter conhecimento do bem e do mal. Conhecer o bem é bom demais, mas conhecer o mal não é nada bom, não é isso? Então, todos os descendentes nascem inclinados ao pecado, e é o que nós chamamos de pecado original.
Pastor, o que é pecado original? Pecado original é o, o pecado original é a tendência pecaminosa que todo ser humano nasce com ela. Amém? Então, todo ser humano que nasce, né, aí depois da queda, ele já nasce com a tendência pecaminosa. Amém, irmãos? Isso é uma grande verdade. Amém? Então, muitas pessoas fazem confusão aí sobre o que é o pecado original. Então, nós estamos aprendendo hoje que o pecado original é todo ser humano, quando nasce, ele já nasce com essa tendência, ele nasce é, já com essa tendência de se inclinar para o pecado. Amém? A criança, quando nasce, ela tem um período de inocência, né? A psicologia aí diz, né, através dos seus estudos, que cada fase da criança é importante, mas a partir dos seus 12 anos, né, 12, 13 anos, ela já começa a desenvolver, né, a sua consciência, ela já vai tendo noção do que é certo, do que é errado e começa então a se apresentar para esta criança, né, os desejos da carne, os desejos pecaminosos, enfim, vai da estrutura dessa criança, de como ela é ensinada, de como ela é orientada. Amém? Isso é muito importante e está nas responsabilidades dos pais a cuidar dessa parte aí. Amém, irmãos? Então vamos lá. Mas, apesar do pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Amém? Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado do livre-arbítrio. Amém, irmãos? Que é também um assunto polêmico, né? Sobre a questão do livre-arbítrio. Mas nós acreditamos, né, que ainda o ser humano ele tem o direito de escolher que caminho ele quer seguir. Ou ele escolhe o caminho do bem e é abençoado, ou escolhe o caminho do mal e é amaldiçoado. É simples assim. Amém? Então, a questão do livre-arbítrio é uma questão importante. O homem ele decide, né, que caminho ele escolhe para a sua vida. Amém? Bom, somos responsáveis pelo uso de nosso corpo para o bem ou para o mal. Amém, irmãos? Isso aqui é muito importante. Então, Deus nos deu um corpo, amém? E nós precisamos cuidar desse corpo. Haja vista que muitas enfermidades existentes nos dias de hoje, ela é causada por descuido muitas vezes. Talvez por falta de orientação, por falta do conhecimento, mas muitas pessoas, ela ajuda, né, no que diz respeito à degeneração do seu corpo. Amém, irmãos? Isso é uma grande verdade. Bom, além das consequências naturais decorrentes do pecado original, que é a tendência pecaminosa que todo ser humano nasce com ela, temos a potencialização do sofrimento decorrente das obras da carne. E aí é que mora o perigo. Amém? Se não bastasse já essa tendência normal do envelhecimento do corpo, há um agravante ainda sobre a questão dos desejos da carne, que pode levar a enfermidades destrutíveis ao corpo. Aí nós temos a prostituição, né? Dentro desta área da prostituição, muitas enfermidades ocorrem. Nós temos aí o caso da AIDS, várias doenças transmissíveis através, né, da prostituição, né, irmãos? Aí nós temos a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, né, que são as obras da carne, né? Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, né, não herdarão o reino de Deus. Amém? E esses tipos de pecado também ele gera consequência no corpo, acelerando ainda mais a degeneração do corpo. Amém, irmãos? Então, estamos falando aqui das obras da carne, né?
Então, a manifestação do espírito de inimizade contra Deus se instalou no coração humano ainda no Éden. Amém? E esse quadro de corrupção somente se agrava. Aconteceu no Éden, né, quando Deus resolveu destruir, né, a terra através do dilúvio, porque a Bíblia diz que o homem andava de mal a pior. Amém? O coração do homem era mau. Então, quando Deus resolve naquela circunstância destruir com um grande dilúvio e salvando-se aí a família de Noé, não é isso? E mesmo após Noé, né, que o povo, Deus permite que a terra seja povoada novamente, ainda inclinado ao pecado. Então, irmãos, nós percebemos que esse quadro de corrupção somente agrava, né? Nós estamos vendo uma época, uma crise política no nosso país que só se fala em corrupção. É roubalheira em cima de roubalheira, né? Então, isso causa, né, na sociedade um prejuízo muito grande. Amém, irmãos? Então, é muito sério isso aqui, né? Então, as drogas são um dos instrumentos de profunda degeneração do corpo. E quando nós falamos em drogas, nós não falamos só de entorpecentes, né? Não estamos falando de maconha, só de cocaína, dessas drogas aplicáveis na veia, não, muitas coisas, né? Muitas coisas também que ingerimos do nosso corpo como alimento que são drogas, não é isso? Muitas bebidas aí que às vezes ingerimos, né, mesmo sabendo o que causa mal à saúde, mas tomamos muitas vezes. Isso também é uma droga, né? Amém? Então é complicado, irmãos, é muito complicado. Então as práticas sexuais ilícitas também crescem, não é isso? Então qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Então o que o ser humano precisa entender é que o pecado tem consequências, né, irmãos? Ah, pastor, Deus perdoa pecado, Deus perdoa. Amém? Nós somos pecadores, e Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências dos nossos pecados sofreremos. Isso aconteceu com Davi. Amém? Um exemplo bem claro na Bíblia é o pecado de Davi com Betseba, né? Que pegou lá, se deitou com a mulher de Urias, que era o capitão da guarda dele, né? Teve relações com ela, nasceu um filho desta relação, o menino morreu, né? E o profeta Natã foi lá trazer uma mensagem para o Davi. E ele era digno de morte por essa situação. Deus perdoou o pecado de Davi. O Salmo 51 é uma profunda, é, é um profundo, como é que diz a palavra? Reconhecimento do seu erro, né? Davi mostra profundo arrependimento ali no Salmo 51, e Deus perdoa os pecados de Davi, mas o profeta Natan diz a ele assim, olha, a partir de hoje a espada não se apartará da sua casa. O que você fez em oculto vão fazer para você em público. Então, irmãos, o ser humano ele precisa entender que o pecado tem consequências. Deus perdoa o pecado? Perdoa, mas as consequências o ser humano sofre e paga o preço caro por isso. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependentes de cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme, cuidados dos pais, né, no temor do Senhor. Então veja bem que a potencialização do sofrimento. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis, porque nós estamos hoje vendo a era, né, da tecnologia avançada, os meios de comunicação, acesso à internet, que é quase que incontrolável, né, na mão dessas crianças, amém, irmãos? Então, aí nós temos o quadro, né, mostrando aí uma figura, né, de crianças, né, já presas aí à tela do celular, do computador, e que muitas vezes não recebem aí uma vigilância dos pais, né? Tem, existem crianças que passam aí muito tempo, né, sem uma vigilância, às vezes consumindo
material da internet impróprio para a sua idade, né? Então, isso é um perigo também muito grande. Então, nós aprendemos aqui no tópico 2 que, mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio, tá bom, irmãos? E é responsável por sua escolha que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Louvado seja Deus por isso, né? Tópico 3, do abatimento à glorificação. Olha que maravilha, né? Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo cristão. Ah, pastor, então é só o ímpio, né? As pessoas sem Deus que têm enfermidades que sofrem. Não, o cristão também, né? Ele está sujeito. Amém, irmãos? Porque é comum, né, nós vemos cristãos, né, com enfermidades que às vezes o ímpio tem, mas são consequências do pecado. A diferença é que nós, cristãos, cremos num Deus que cura. Amém, irmãos? Um Deus que perdoa pecados. Né? Um Deus que pode agir no sobrenatural. Então a diferença está aí. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Jesus tem poder para curar todo o mal, mas precisamos ter serenidade, paciência, firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Aí é que mora o perigo, né, irmãos? Porque existem enfermidades no corpo que precisamos ter paciência. Ah, quantas vezes, né, nós carregamos sobre o nosso corpo enfermidades que, que são. A gente faz tratamento, não é isso? Tem acompanhamento médico, toma remédio aqui, remédio lá, e, e existem enfermidades que se alojam no nosso corpo que precisamos ter paciência, certo? Fé acima de tudo, que mesmo muitas vezes sendo desenganado pela medicina, quantos testemunhos temos, né, de pessoas que estavam desenganadas pela medicina e Deus curou? Quantas palavras, né, pessoas já receberam de um laudo médico dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução e Deus curou. Então a gente, na igreja, ouve muitos testemunhos em relação a isso. Mas, para que se chegasse nisso, precisou ter muita fé, muita oração, muita paciência, né? Persistência em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Isso é uma grande verdade, né, irmãos? A Bíblia diz que aqueles que chegam aos 80, né, ou passa disso, é enfado e canseira. Então, o próprio processo normal do envelhecimento traz o nosso corpo a essa situação. Não tem como fugir disso. Limitações, fraquezas surgem ao longo da vida, alternando toda a estrutura humana. Amém? Então, o objetivo dessa lição é fazer-nos entender que nós precisamos se preparar para isso. Que isso não nos pegue de surpresa, porque a Bíblia Sagrada fala sobre isso aí. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, riscos e ricos, né, e pobres são como erva que seca e a flor que murcha e cai. Então, aqui, irmãos, não nos diz respeito à classe social. Porque a pessoa que tem dinheiro, ela pode ter vantagem em muitas coisas, ter um bom plano médico, não é isso? Ela é um bom plano de saúde, ela pode muitas vezes ter condições de sempre estar rodeada de médicos, né, capacitados, especialistas, tem condições para pagar isso aí, mas a enfermidade vem para todos, tanto ricos como os pobres, e são como erva que seca e murcha logo cai. Amém? A pessoa quando deixa esse mundo, a riqueza fica aí, né? Não é verdade? Então, na questão da enfermidade, né, da questão da consequência do pecado, do envelhecimento do corpo, não há rico e não há pobres. Todos estão sujeitos a esta maneira, né, que Deus destinou para a vida do homem.
Então, a esperança do salvo em Cristo que vive a santificação é de uma redenção completa, inclusive do nosso corpo. Um fator importante, irmãos, é que Cristo, ele veio para restaurar. Amém? O Cristo veio ligar-nos novamente com Deus. Lembra que eu falei no começo que o pecado separa o homem espiritualmente de Deus? Então, Jesus Cristo, ele veio trazer primeiramente esse contato do ser humano com Deus. E como que isso acontece? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador das nossas almas, amém? Por fé nele, então, neste momento, ele tem condições de nos religar com Deus. Olha que maravilha, né? Cristo nos dá condições de ter vida espiritual com Deus. Amém? De trazer novamente essa intimidade com Deus. Aleluia. E no dia do arrebatamento, amém, irmãos? No dia em que nossos corpos serão transformados. A Bíblia diz que é onde vamos morar na eternidade, não haverá dor, não haverá sofrimento. Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Então, essa é a esperança viva do cristão. Amém, irmãos? Então, a esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é de uma redenção completa, inclusive do corpo. Amém? Isso na glória eterna com Cristo. É aspecto futuro da salvação, é a glorificação. Um dia, os nossos corpos serão glorificados. Ali não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidade. Amém? Então, irmãos, os nossos corpos serão perfeitos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nosso corpo abatido, ele será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Filipenses 3:20 e 21. Amém? Então, essa é a nossa esperança que temos de que, por mais que soframos aqui neste mundo, por mais que passamos por momentos difíceis, enfermidades, dor, sofrimento, na glória, isso tudo vai acabar. E eu falo isso aqui sentindo a doce presença do Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, é por isso que nós pregamos a palavra de Deus. É por isso que nós ensinamos a palavra de Deus. Amém? Que existe uma solução para o ser humano. Amém? Que existe uma solução para o pecado, que se chama Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Então, será a mudança do corpo terreno, carnal, mortal, para o celestial, espiritual, imortal, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, homem perfeito. Então, quando os nossos corpos forem transformados, os nossos corpos serão semelhantes ao corpo de Cristo, glorificado. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, nós aprendemos aqui no tópico 3 que, apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança, amém, da glorificação. Quando o seu corpo será transformado, à semelhança de Cristo. Amém? Partindo então para a nossa conclusão, apesar de todo abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo, como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa. Amém, irmãos? Conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dá um novo corpo, certo? Eternamente transformado e saudável. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, aqui nós encerramos esta aula, lição de número 3. Amém? Falaremos na aula que vem, na lição de número 4. E eu já convido você para estar conosco aqui. Amém, irmãos? Na próxima aula. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.